Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Gravei um vídeo falando sobre a expiação e o entendimento de expiação da teologia adventista. Eu sabia que haveria objeções e em uma delas alguém me apresentou dois textos para me objetar. Dois textos de João, o evangelista. O primeiro deles eu vou ler agora, mas antes eu quero ler o texto que estão me objetando, dizendo que sou eu que não compreendi o que Ellen White afirmou e aquilo que a igreja propõe como sendo um entendimento doutrinário acerca do assunto. Eu vou ler então o trecho que gerou essa discussão e essa objeção. Aqui é a página 489 do Questões sobre Doutrina. Abre aspas para Ellen White. Os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo, atestando que ninguém precisa ser derrotado no conflito com Satanás. Tomou-se providência para que todos possam apoderar-se da força daquele que salvará perfeitamente os que buscam a Deus. Fecha aspas. Isso é uma citação de Review and Herald, 23 de maio de 1899. Então nós objetamos isso e eu postei o vídeo e recebi, evidentemente, muitas objeções, né? Só que uma delas vale a pena responder. Como eu disse, me enviaram aqui dois textos dizendo que quem não entendeu fui eu e eu aqui não soube objetar. E não consegui objetar Ellen White com os outros textos, né, que foram mencionados por mim ao objetar essa declaração completamente antibíblica de Ellen White. Vamos lá. Quais foram os textos que me enviaram aqui como objeção? O primeiro deles se encontra em João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, o meu objetor fez questão de fazer uma exegese do texto. Ele disse: Veja que Jesus, o propósito de Jesus foi esse mesmo: carregar os pecados do mundo inteiro, de todo mundo. Jesus não veio salvar apenas alguns, ele veio dar oportunidade, de novo essa história de oportunidade de salvação, né? Ele veio dar oportunidade de salvação para todo mundo. Então ele paga pelos pecados do mundo inteiro e fica à espera do ser humano responder positivamente em relação a isso que ele já fez. Vejam, esse entendimento exposto aqui é o entendimento adventista mesmo. Ou seja, Jesus, como diz o texto, ele tomou a providência de levar os pecados de todos do planeta Terra, do mundo inteiro, e agora ele fica à mercê da decisão do mundo inteiro em receber os benefícios dele ter levado os pecados. Olha, esse entendimento, ele é tão absurdo, tão ridiculamente patético, que custa acreditar que todo um corpo teológico de uma denominação, como é o caso da Igreja Adventista, acredita nesse negócio. E, aliás, não é só a Igreja Adventista, não, né? Os amiraldianos no passado também criam mais ou menos dessa forma, quando propuseram para o mundo o tal do universalismo hipotético. Jesus, então, paga o preço dos pecados do mundo inteiro, de todas as pessoas
de toda e cada pessoa da face da terra. E aí, com isso, ele dá oportunidade para que essas pessoas possam se salvar, recebendo-o como Salvador e Senhor. É desse jeito que muitos interpretam essa questão da redenção, do evangelho, da salvação, e especialmente a teologia adventista. A teologia adventista também crê nisso. Então, esse é um texto apresentado, né, como objeção à minha fala. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o mundo aqui tem um sentido, segundo esse objetor, de toda e cada pessoa da face da terra. O outro texto, acho que vocês que estudam a Bíblia já sabem, né? É de João também, só que aqui em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 2, quando diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O meu objetor aqui, ele procura fazer uma refutação à minha fala, mais elaborada, dizendo inclusive que o apóstolo aqui ele cita os pecados dos crentes e também os pecados do mundo inteiro, ou seja, dando a entender que realmente o que ele quis dizer é que Jesus realmente ele fez propiciação. Esse texto aqui é mais enfático do que aquele texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Porque segundo esse texto aqui, ele faz elasmos, propiciação, né, pelos pecados do mundo inteiro. Então, isso corroborando o que Ellen White disse aqui. Vou repetir. Abre aspas para Ellen White. Os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo, atestando que ninguém precisa ser derrotado no conflito com Satanás. Tomou-se providência para que todos possam apoderar-se da força daquele que salvará perfeitamente os que buscam a Deus. Ou seja, fecha aspas, embora ele tenha levado os pecados de todos que já viveram na terra, segundo esse texto aqui, embora se tenha tomado providência para que todos possam apoderar-se da força do Salvador, somente os que buscam a Deus é que serão salvos. Vocês entenderam? E é desse jeito mesmo que a teologia adventista entende a coisa. Bom, eu estive analisando o texto grego, não tanto o de João capítulo 1, mas esse texto aqui que fala de propiciação. Eu tenho aqui a minha Bíblia grega, meu Novo Testamento grego, e tive analisando o grego aqui nesse texto. E a gente pode observar algumas coisas muito interessantes que eu vou apresentar para vocês agora, para reforçar o entendimento que nós temos passado aqui na TV Caminho Livre ao longo de 7 anos, acerca daquilo que Cristo fez na cruz, acerca do significado de tetelestai, está consumado, acerca daquilo que Paulo disse que Cristo fez na cruz, perdoou todos os nossos pecados, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, e fez o quê? Despojou os principados e potestades de todos nós que cremos nele. Certo? Então, é bom a gente entender aqui o texto no grego, para que depois a gente possa fazer uma exegese mais acurada daquilo que o apóstolo João quis dizer. Primeiro, vamos para as implicações daquilo que pensa ser o verdadeiro significado desses dois textos que eu li em João, pela teologia adventista. Quais são as implicações? As implicações não deles, mas as implicações de quem estuda a Bíblia,
de quem conhece o Evangelho da Graça, de quem sabe realmente o que significa salvação, redenção, perdão dos pecados, fé, as implicações são as seguintes. Se, e somente se, Jesus levou os pecados de todos que já viveram na terra, todos deverão, obrigatória e necessariamente, ser salvos. Absolutamente todos. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um universalismo, é salvação universal. Muitos teólogos, inclusive renomados teólogos, acreditam que no frigir dos ovos, Deus irá salvar todos, inclusive anjos caídos. Isso é universalismo. Se Jesus leva os pecados, veja, do mundo inteiro, e esse mundo inteiro aqui, no texto de 1 João 2,2, significa toda e cada pessoa da face da terra, toda e cada pessoa da face da terra será salva. Independentemente dela receber Jesus como Salvador e Senhor. Independente. Por quê? Porque ele fez propiciação. Ele fez propiciação. E o que significa hilasmos? Propiciação aqui. O que significa? Significa que Jesus, ao levar os pecados do povo dele, do seu povo, da sua igreja, que é isto que a Bíblia diz, nós vamos ver mais uma vez isso aqui, ele redireciona a ira de Deus que estava sobre nós por causa dos nossos pecados, ele redireciona a ira de Deus que estava sobre nós para si mesmo. Jesus atrai a ira de Deus sobre si mesmo quando ele leva os pecados da sua igreja, do seu povo, sobre si. Então, ao invés da ira de Deus ser direcionada para nós por causa dos nossos pecados, a ira de Deus é direcionada para Jesus. Isto é propiciação. Hilasmos. Logo, se a ira de Deus que estava direcionada a mim, ela é redirecionada para Jesus, porque Jesus levou os meus pecados, o que Deus pode direcionar a mim agora, senão graça? Aliás, a propiciação é um ato de graça. A própria propiciação é um ato de graça, porque Deus deixa de me condenar quando Jesus toma os meus pecados sobre si. E aí Deus redireciona a ira que estava direcionada sobre mim em Jesus Cristo. Por isso ele morre da forma como ele morre na cruz. Ele morre recebendo a ira de Deus sobre si. Então, na cruz, além da redenção, além do perdão, houve propiciação, redirecionamento da ira de Deus de nós para ele mesmo. Então, eu agora, por ter me livrado dos meus pecados, eu estou sob a graça desse Deus maravilhoso. Eu fui o que agora? Porque eu criei em Jesus Cristo. Aliás, Jesus só levou os meus pecados porque eu criei nele. Eu criei em Jesus Cristo. Aqui em Pedro, aqui atrás, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, Pedro diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então foi isso que Jesus fez, olha, com os nossos pecados. Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E quando ele faz isso, o que acontece? E não é na cruz que ele morre? Pelo fato de eu crer em Jesus Cristo carregando os meus pecados, eu morro junto com ele. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6. Eu morro junto com Cristo.
Eu estou morrendo para os pecados, juntamente com Cristo. É uma união mística. Essa doutrina da união mística com Cristo é maravilhosa. Eu estou unido com Cristo em sua morte. E se eu estou unido com Cristo em sua morte, eu estou unido com Cristo também na sua ressurreição. De modo que agora eu vivo para a justiça. Eu não vivo mais para o pecado. Eu não vivo mais para o pecado. Então, a implicação de se fazer propiciação é esta. Você agora, que foi propiciado por Jesus ter carregado seus pecados lá na cruz, você está sob a graça de Deus. A graça redentiva, especial, salvífica. Porque a graça se manifesta de dois modos. A graça se manifesta de modo comum a todas as pessoas, e isso é provado quando Jesus diz, olha, o sol brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. Deus abençoa o fruto lá da árvore que está na terra do ímpio e do justo, da mesma forma. Então, essa graça comum ela é estendida a todos, mas a graça especial ela só é estendida àqueles que creem em Jesus. Não é isso que o próprio João diz? Não é isso que o próprio João diz? Veja, se o apóstolo João, lá na sua epístola, capítulo 1, versículo 29, quis dizer que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo inteiro, ele tirou o pecado do mundo inteiro, então o mundo inteiro obrigatoriamente teria que ser salvo pelo Cordeiro, porque ele já tirou os pecados do mundo inteiro, de toda e cada pessoa da face da terra. Só que João 3,16, que é muito citado, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Embora Deus tenha amado o mundo inteiro, e ele ama mesmo, só se salvará aquele que crê em Jesus Cristo. Isso aqui é um fato, gente. O próprio texto de Ellen White ele é contraditório porque, vou ler de novo, abre aspas para Ellen White. Os pecados de todos os que já viveram na terra foram colocados sobre Cristo, atestando que ninguém precisa ser derrotado no conflito com Satanás. Tomou-se providência para que todos possam apoderar-se da força daquele que salvará perfeitamente os que buscam a Deus. Fecha aspas. Embora Cristo, segundo Ellen White, tenha levado os pecados de toda pessoa que viveu na terra, ele só vai salvar os que o buscam. De que adianta, então, ter levado os pecados das pessoas? De que adianta? Outra coisa, eu disse para vocês que analisei o texto grego, né? Textos receptos, para analisar o sentido, o significado de mundo inteiro aqui na nossa tradução no português. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O que significaria mundo inteiro aqui? Segundo o texto, segundo o contexto, segundo as intenções do apóstolo João. A palavra ou a expressão que aparece aqui para mundo inteiro, presta atenção nisso. Isso que vai fazer a diferença na exegese. Olha, a expressão mundo inteiro aqui é olou tou cosmou. Olou tou cosmou, mundo inteiro. Essa é a expressão em grego. E o que significa essa expressão? Mundo inteiro. Mundo inteiro, mundo completo, mundo intacto, mundo indiviso. De novo, mundo inteiro, mundo completo, intacto, indiviso. Esse é o sentido de mundo inteiro que aparece aqui no grego. Esse é o sentido. Esse sentido aqui não pode aceitar a seguinte interpretação. Mundo inteiro significa toda e cada pessoa da face da terra. Esse texto não pode admitir tal interpretação. Não pode. Porque se este fosse o sentido que João queria propor,
Primeiro que João estaria em contradição consigo mesmo, e a gente vai ver isso. Ele escreveu algumas coisas lá no seu evangelho. Eu disse epístola antes, né? Mas é evangelho. Ele escreveu algumas coisas no seu evangelho que estaria em rota de colisão com isso aqui. Se a intenção dele fosse dizer que o mundo inteiro tem o sentido de toda e cada pessoa da face da terra. Bom, para o texto carregar o sentido de toda e qualquer pessoa da face da terra, a palavra que apareceria aqui, ou a expressão no grego que teria que aparecer aqui, seria o quê? Vamos ver alguns textos que eu separei para que vocês possam ter uma ideia das diferenças. Eu vou mostrar algumas diferenças aqui no texto grego para que vocês possam entender o sentido disso. Primeiro, vamos abrir em 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. 1 aos Coríntios, vamos lá, capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Olha, todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Deus. Como é que é expresso aqui todas as coisas? Todas as coisas, sem exceção. Ta, panta, kai, emeis. Vou repetir. Ta, panta, kai, emeis. Essa é a expressão em grego para todas as coisas. Isso aqui expressa o quê? Uma totalidade universal. Ou seja, todas as coisas, em todos os lugares, em todas as épocas, pertencem a Deus. Então, esse tapanta kai emeis expressa uma totalidade universal. Aqui mesmo no próprio texto, e para quem existimos em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Ta, panta, kai, emeis de novo. Ta, panta, kai, emeis. Todas as coisas, total e universalmente entendidas. Certo? Então presta atenção nisso, para que você possa fazer uma diferença entre a expressão olou, tou, cosmou. Certo? Vamos para um outro texto, que está em Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos 9, verso 5. 9, verso 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Qual é a palavra para todos aqui? Esse todos é um todos universal também, tá? Tem um sentido de totalidade, de plenitude e universalidade. Esse todos aqui é sem exceção. Qual é a palavra que aparece para todos aqui, ó? Todos. Panton, que vem de panta. Todos. Panton. Certo? Outro texto que nos ajudará a entender essa questão entre olou, tou, cosmou e a expressão em grego que eu quero mostrar para vocês depois, que vai matar a charada dessa interpretação fajuta aplicada ao texto pela teologia adventista. Atos 14, 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos... Veja, essa expressão aqui, todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, tem uma exceção, que é o próprio povo de Israel. Então, no próprio contexto aqui, essa exceção ela é prevista no texto. Com exceção de Israel, todos os povos, pantata etne, todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Deus permitiu que, com exceção de Israel, todos os demais povos, ou seja, uma totalidade universal, né? Ubíqua, digamos assim, todos os povos, Deus permitiu que todos os povos, pantata etne, andassem nos seus próprios caminhos. Todos, com exceção de Israel.
Vamos mais um texto de Atos, capítulo 20, verso 18. Vocês vão entender por que eu estou mostrando esses textos aqui também no grego para vocês, tá? Atos, capítulo 20, verso 18. Isso aqui é para deixar claro, gente, que a gente não está aqui fazendo, a gente não está brincando com a palavra de Deus, não, tá? A gente não está levantando uma torcida, né? A gente não tá jogando para a galera, certo? A gente está indo ao fundo da questão, ao âmago da questão, à essência da questão, procurando fazer uma exegese veraz, uma exegese verídica, uma exegese que ateste, que comprove a intenção do autor. Atos 20, versículo 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Em todo o tempo. Todo o tempo. Ou seja, abarca a totalidade do tempo em que ele entrou na Ásia. Durante todo o tempo em que ele esteve na Ásia, Paulo está falando isso aqui, né? Ele se conduziu de modo cristão, certo? É isso que ele quer dizer. Mas qual é a expressão aqui para em todo tempo? Ton, panta, kronon. Ton, panta, kronon. Em todo o tempo. Em todo o tempo que ele esteve na Ásia, ele esteve na Ásia manifestando o testemunho que Cristo ordenou que ele emitisse. Mais 2 textos para a gente depois matar a charada. Mais 2 textos. Voltemos para Romanos, capítulo 5, verso 18. Esse texto aqui é muito interessante. Romanos 5,18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Qual é a expressão grega para todos os homens, aqui na primeira parte do versículo 18? Qual é a expressão no grego aqui? Para condenação, juízo sobre todos os homens, na primeira parte aqui. Qual é a expressão no grego? A expressão no grego aqui é eis pantas anthropos. Eis pantas anthropos. Agora presta atenção. No fim do versículo 18, ele está dizendo, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Então ele repete a mesma expressão aqui, ó. Eis pantas anthropos, também aqui embaixo. Aí os arminianos ficam todos alvoroçados e vão dizer que esse versículo aqui mata a minha explicação. Porque assim como veio o juízo sobre todos os homens, sem exceção, é um todos os homens absoluto, isso aqui, né? E está expresso eis pantas anthropos, a graça também veio sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Eis pantas anthropos. E aí, todos serão salvos então? Não. Por que não? Porque esse segundo todos os homens aqui, para a justificação, tem o quê? Tem uma relação só com aqueles que receberam a graça. Está aqui no verso 17, olha. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância, veja, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, então, esse segundo todos os homens aqui, eis pantas anthropos, não tem o sentido de que Jesus vai justificar todos os homens. Pelo contrário, se Jesus justificar todos os homens, como é o caso, como é isso que vocês preconizam, arminianos, adventistas, então todos os homens serão salvos. Não haverá ninguém perdido.
Mas não, o verso 17 deixa claro. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja, essa justificação sobre todos os homens e espantas antropous não é automática. É os que receberam. É os que receberam. Então, essa graça, ela vem sobre aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Certo? Está explicado aqui o texto. Eis pantas antropous, todos os homens. Esse primeiro eis pantas antropous é sem exceção. Ou seja, toda a humanidade. Toda criatura humana. Veio o juízo sobre toda criatura humana. Como descendentes de Adão. Todos estávamos condenados. Esse é o sentido do texto. É o que Paulo está querendo dizer a partir do verso 12 até o verso 20 aqui. Um outro texto que eu quero ler se encontra em Colossenses. Vamos lá para Colossenses. Capítulo 1. E o verso é o 15. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Paulo falando aqui acerca de Jesus Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja isso aqui, gente. Toda a criação. Como é que toda a criação no português está expressa no grego? Está assim, ó. Pazes ktizeus. Pazes ktizeus. Pazes tem o mesmo sentido de panta, de todos, um todos universal. Pazes. São duas as palavras no grego que exprimem a totalidade de uma coisa, a universalidade de uma coisa, a plenitude de uma coisa. Paz e panta. São duas palavras que têm o mesmo sentido, carregam o mesmo sentido no grego. Paz e panta. Alguém pode perguntar, como é que eu sei disso? É simples, cara pálida. Eu não estou falando pelo cotovelo. Como é que eu sei disso? Está aqui, ó. Dicionário Teológico do Novo Testamento. Eu tenho recursos aqui. As minhas mãos. Eu tenho recursos. Eu não dou tiro no escuro. Eu não falo pelos cotovelos. Então, toda a criação aqui, Pazes ktizeus, tem um sentido de toda a criatura humana. Toda a criatura humana. A totalidade, a universalidade, a plenitude da criação. Toda, sem exceção. Primogênito de toda a criação. Ninguém ficou fora deste parentesco com o primogênito de toda a criação. Enquanto seres humanos. Não estou falando enquanto crente, não. Agora vamos voltar para Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Voltar não, vamos para Apocalipse, capítulo 5. Primeiro, a gente lê o verso 9 e depois a gente lê o verso 13. Presta atenção, para tentar explicar para você aqui, ó, a diferença entre a expressão holoutou cosmou, mundo inteiro, que segundo a teologia adventista quer dizer que toda e qualquer criatura, né? Jesus fez propiciação por toda e qualquer criatura, certo? E aquilo que deveria estar aqui no texto para comportar esta interpretação. Vamos lá. Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Perceba a universalidade aqui, ó. Jesus comprou para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Como é que essa expressão de toda tribo, língua, povo e nação está expressa aqui? Ek pazes, fules kai, glosses,
etnos. Lau etnos. Vou ler de novo. Ekpazes, files kai, glosses kai, lau kai etnos. De toda tribo, língua, povo e nação. Jesus compra pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Não compra toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Tá explicado aqui? Então, para ele comprar toda tribo, língua, povo e nação, ele teria que fazer propiciação por toda tribo, língua, povo e nação, todos que pertencem a essas tribos, línguas, povos e nações, sem exceção. Aí o texto apareceria, como ele comprou para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Não, ele comprou os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 13 aí mesmo de Apocalipse, capítulo 5. Então ouvi que toda criatura, presta atenção nisso, que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Isso aqui também expressa uma universalidade, uma totalidade, uma plenitude das criaturas. Ó, toda criatura, sabe qual é a expressão aqui? Toda criatura? No grego? Panktisma. Panktisma. Era essa expressão aqui, panktisma, que deveria estar em 1 João 2,2, dando a entender que toda criatura foi propiciada por Jesus. Se estivesse escrito assim, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos panktisma. Ou seja, toda criatura. Panktisma é o que deveria estar aqui no texto grego, para o texto grego carregar o sentido que a teologia adventista aplica a ele. Então, o mundo inteiro, assim como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá em João 1,29, não tem o sentido de dizer que Deus tirou o pecado, através de Jesus Cristo, de toda a criatura. Panktisma. Não tem esse sentido. Porque senão João estaria o quê? Se contradizendo. Por que ele estaria se contradizendo? Por isso aqui, ó. Abra lá, Evangelho de João. Vamos lá para João, capítulo 6. Capítulo 6. Será que João se contradisse? João, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu o Evangelho, as suas epístolas e o Apocalipse, estaria se contradizendo? Se você forçar a barra e fizer violência ao texto, sim, ele se contradisse. Mas vamos lá. Seria toda criatura? Jesus fez propiciação por toda criatura? Panktisma. Olha, leia comigo João 6,37 primeiro. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus não está falando pelos cotovelos. Jesus está falando que o Pai lhe ordenou a falar. Ele deixou isso bem claro. O meu ensino não provém de mim mesmo, provém do Pai. E Jesus está afirmando que o Pai dá. O Pai dá pessoas a ele. Essa é a segunda fase da dinâmica da graça. É quando o Pai dá pessoas a Jesus. É quando o Pai dá um mundo a Jesus. Não panktisma. Não toda criatura. Não eis pantas antropous, sem exceção. Não é esse o sentido. Jesus está deixando claro que o Pai dá. Aí vem o bebezão, com aquela teologia fajuta, mequetrefe dele, que é adventista, dizer que não é assim. Se fosse assim, haveria uma série de contradições. Contradição é o que eu estou apresentando, que vocês aceitam aqui. Então, primeiro, Jesus está afirmando que Deus dá pessoas a Jesus. Não só dá, ele as deu. Essa é a segunda fase, é a segunda etapa, é o segundo estágio da dinâmica da graça. Quanto foi o primeiro?
o primeiro estágio, a primeira fase da dinâmica da graça é quando Deus deu Jesus ao mundo. Deus deu Jesus ao mundo. Essa é a primeira etapa, a primeira fase, o primeiro estágio da dinâmica da graça. Deus deu Jesus ao mundo. E porque ele deu Jesus ao mundo, ele vai para a segunda etapa da dinâmica da graça e agora dá um mundo a Jesus. Deus dá. Não queira distorcer o sentido da palavra, não, ô arminiano adventista imbecilóide. Você tem que se apresentar diante da palavra como servo, não como senhor da palavra de Deus. Olha o verso 38. Porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade de quem me enviou é esta. Espera lá. Qual é a vontade de Deus que enviou Jesus? Qual é a vontade de Deus que deu Jesus para o mundo? Qual é a vontade dele? Deus já deu Jesus para o mundo. De verdade, deu mesmo. Tanto é verdade que Jesus vai carregar a nossa imagem humana para sempre. Ele se tornou um de nós para sempre. Ele é o Deus homem, unigênito de Deus. Então qual é a vontade desse Deus que primeiramente deu Jesus ao mundo, o enviou? A vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade inequívoca, irrefutável, irretocável de Deus quanto aos eleitos, aos escolhidos, aos predestinados, quer você queira ou não, arminiano, que se coloca diante da palavra como senhor dela e não como servo dela. Jesus está deixando claro isso aqui, olha. A vontade de Deus é que Jesus não perca nenhum de todas as pessoas da terra, não perca nenhum de todos os que ele me deu, disse Jesus. Não distorça o sentido da palavra. Deus deu pessoas a Jesus. Deus deu um mundo a Jesus. E a vontade dele é que Jesus não perca nenhum desses que Deus lhe deu. Não toda criatura panquitisma. Não toda criatura. Deus deu pessoas para Jesus Cristo. Não distorça o sentido, não. Só porque você é arminiano. Aí você vem colocar essa interpretação que é clara, é objetiva, é lógica de acordo com o texto. Você vai dizer que nós reformados, nós calvinistas, interpretamos errado isso aqui e vem com sarcasmo ainda para cima da gente. Vem com sarcasmo, vem com ironia, vem com deboche. Continuem debochando de nós pelo fato da gente aceitar a palavra como ela é. Mais uma prova. Mais uma prova. Está aqui mesmo em João 6. Verso 44 diz assim, Jesus ainda dizendo, ninguém pode, ninguém pode, pronome indefinido, ninguém, e absoluto, ninguém é ninguém, e pode, ninguém pode, ou seja, há uma impotência sendo expressa aqui, há uma impossibilidade sendo expressa aqui, ninguém pode. Ninguém pode o quê, cara pálida? Ninguém pode vir a mim, disse Jesus. Se o Pai que me enviou, esse Pai que deu Jesus ao mundo, primeira fase da dinâmica da graça, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Veja,
há uma impossibilidade inerente no ser humano que vem a este mundo de ir por si mesmo, através do seu suposto livre-arbítrio, a Jesus Cristo. Sou eu que estou distorcendo o sentido do texto? Ou é você que é senhor da palavra, ao invés de ser servo, e quer aplicar à palavra um entendimento, um sentido, um significado que a palavra não comporta? O que você vai fazer? Você vai fazer como o Bebezão, que escreveu um livro acerca de João 6 aqui, um dos livros mais absurdos que eu já li, sobre João 6? Você vai fazer que nem ele, que nem um Bebezão? Que foi sequestrado pela teologia adventista e agora ama a teologia adventista, ama a teologia do sequestrador. É uma síndrome de Estocolmo teológica que lhe acomete. E não é só ele, não. Tem gente que está fora da igreja adventista que também não crê nisso aqui que eu estou mostrando, não. Vem discutir comigo, como se eu estivesse errado. Como se eu estivesse fazendo uma interpretação equivocada aqui. Meu Deus do céu! Deus te deu cérebro para quê? Deus te deu um cérebro para quê, irmão? Você que sabe ler. Pelo amor de Deus. O texto é claro. Jesus está dizendo, ninguém pode, ou seja, é uma impossibilidade vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa é a segunda fase da dinâmica da graça. O Pai, por meio do Espírito Santo, tem que levar esta pessoa a Jesus Cristo. Tem que levar essa pessoa a Cristo Jesus. Tem que levar. O Pai tem que levar. Aí ela chega a Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não há desvios ao longo desse trajeto. O Pai deu, então ele vai a Jesus. Não há desvios. Não há por que tergiversar. Aqui mesmo em João capítulo 6, depois eu vou falar, num outro vídeo eu quero falar sobre esse capítulo, né? Analisá-lo todo com vocês. Verso 65 aí mesmo de João 6. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Veja, de novo, Jesus está reforçando o que ele disse no verso 44. Ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Tem que haver concessão do Pai para que alguém possa ir a Jesus Cristo. Se não houver essa concessão do Pai, se o Pai não der a uma pessoa a Jesus, ele não irá verdadeiramente a Jesus. Por que eu estou citando aqui o verdadeiramente? Porque nesse contexto de João 6, pessoas buscaram a Jesus. Durante algum tempo andaram com ele. Andaram. Então quer dizer que todas essas pessoas que buscaram a Jesus nesse contexto e que foram a Jesus e que andaram com Jesus por algum tempo foram enviadas pelo Pai? Não. Por que não? Por causa disso aqui, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então todas as pessoas que vão a Cristo foram enviadas por Deus? O que Jesus está falando é que não, cara pálida. E qual é a prova de que não? Não creram verdadeiramente em Jesus. Foram a Jesus por N motivos, N razões, mas não para a salvação de suas almas. Eu vou falar sobre esse capítulo 6 no próximo vídeo. Já está decidido. Eu vou fazer de novo uma exegese rápida sobre João 6. Tá? Eu já falei sobre ele com vocês aqui. Mas vamos falar de novo sobre ele. Mais uma prova de que Jesus não fez propiciação por toda e cada criatura, panctisma da terra. João 17, aí mesmo, João,
capítulo 17. Leia comigo. Verso 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Opa! Deus deu autoridade sobre toda a humanidade para Jesus. Qual é a palavra que aparece aqui para toda a humanidade? Vamos ler no grego. Vamos ler no grego? João 17, verso 2. Vamos ver o que aparece aqui como toda a humanidade. Pazes sarkos. Pazes sarkos. No grego, toda a carne. No grego, toda a carne. Pazes sarkos. Veja, Jesus, isso aqui é a oração intercessória de Jesus, pouquinho antes de ir para a cruz. Então Jesus está falando que Deus, o Pai, lhe deu autoridade, deu a Jesus autoridade sobre quantas pessoas? Pazes sarkos. Pazes sarkos. Toda carne. Todas as pessoas. Todas. Autoridade sobre todas as pessoas, toda criatura. Isso aqui é importante, você entender isso aqui. Só que, continua o texto, olha, a fim de que ele conceda, ele que é um filho, né? Conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Todos os que lhe deste. E a palavra que aparece aqui, todos os que lhe deste, aqui no grego ele deixou o versículo compacto e não precisou chegar à conclusão daquilo que o texto quer dizer. Ele deu a autoridade, pazes sarkos, inapan o dedokas, autou zoen, autois zoen aionion. A palavra pan aparece aqui, ó. A todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele não utiliza a mesma expressão, pazes sarkos, mas pan o dedokas autou zoen autois zoen aionion. Pan, que tem o mesmo sentido de universal, de totalidade. Ou seja, a vida eterna é concedida a todos os que o Pai deu a Jesus, embora Jesus tenha autoridade sobre toda a humanidade, toda a carne. Pazes sarkos. Vocês estão entendendo? Veja como aqui no Evangelho de João, ele é mais meticuloso. Mas não João, ele está registrando as palavras de Jesus. Então nós percebemos em Jesus uma meticulosidade que não é expressa por outros escritores, quando tratam desse mesmo assunto. E aí o texto continua, olha. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, para se conhecer verdadeiramente Jesus Cristo de modo salvífico, o Pai tem que fazer essa concessão. Se o Pai não fizer essa concessão, eu e você não conheceríamos a Jesus verdadeiramente. E olha o verso 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus, mesmo antes de ir para a cruz, já deixa claro que ele já realizou a obra. Tetelestai. Aqui ele não diz isso aqui, né? Ele só falou, realizando a obra que me deste para fazer. Foi na cruz que ele disse, tetelestai, está consumado. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome a toda criatura, panctisma da terra. Não, olha, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Vocês vão querer distorcer o sentido disso aqui? Em prol de uma orientação teológica fajuta, mequetrefe, que se coloca diante da palavra de Deus como senhores ou senhoras?
e não como servos? Jesus manifestou o nome do Pai a todos os que o Pai lhe deu. Eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Veja, ir a Jesus tem esse sentido último. Crer em Jesus Cristo como enviado de Deus. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha o que Jesus diz no verso 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo. Eu vou repetir isso aqui de novo. Presta atenção nisso. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo. Quem está dizendo isso aqui? É um calvinista? É um teólogo reformado? Por acaso seria Augustus Nicodemos? Hernandes Dias Lopes? Por acaso seria Franklin Ferreira, Mauro Meister, Jonas Madureira, Hermes Ten Maia? Seria John Piper dizendo isso aqui? Seria algum teólogo calvinista que estava dizendo isso aqui? É por eles. Eles quem? Aqueles que o Pai deu a Jesus. É por eles que eu rogo, eu peço. Não peço pelo mundo. É um calvinista que está falando isso aqui? Ou é Jesus Cristo, o Senhor da nossa salvação, o autor da nossa salvação? É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É interessante. Se são de Deus, por que Deus teve que dá-los a Jesus? Por que Deus teve que dá-los a Jesus? É porque é por Jesus que aqueles que pertencem a Deus vão retornar para Ele. Essa é a terceira fase, etapa ou estágio da dinâmica da graça. É quando, por meio de Jesus, esses a quem o Pai lhe deu, voltam para o Pai. Ainda em João 17, está dito o seguinte aqui no verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ao nós, plural divino aqui. Assim como nós. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo. O nós, plural, está aqui. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. O Pai deu e Jesus estava guardando. Guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Esse filho da perdição andou com Jesus. Foi um dos apóstolos de Jesus, não foi? Discípulos, um dos discípulos. Mas quem foi que enviou Judas para Jesus? Quem? Aí vocês podem estar esperando uma resposta minha aqui, né? Diferente daquela que a Bíblia oferece, né? Gente, sobre Judas, eu já falei muito aqui. Ele veio cumprir o papel que Deus lhe determinou. Deus predeterminou um papel a Judas de trair a Jesus sem coagi-lo. Sem coagi-lo.
Quem escolheu Judas para andar junto com Jesus entre os 12 mais íntimos? O próprio Jesus, ele diz isso em João 6. Mas por que ele escolheu Judas, então? Por que ele elegeu Judas? Para ser salvo? Não, para cumprir um papel que lhe fora pré-determinado pelo próprio Deus através das Escrituras Sagradas. Filho da perdição, nunca foi filho de Deus, sempre foi filho da perdição. Foi a Jesus não com o intuito de ser salvo por Jesus, mas com o intuito, com o propósito de se dar muito bem, estando próximo do Filho de Deus Todo-Poderoso. Nenhum daqueles que Deus verdadeiramente deu a Jesus se perdeu, exceto o filho da perdição para se cumprir a Escritura. Então quem deu Judas para Jesus? Deus! Vocês queriam que eu respondesse de que forma? O próprio Jesus disse que foi ele que escolheu Judas para andar junto com ele, mas sabia que ele era um diabo desde o princípio. Então quem deu Judas para Jesus? Deus! Mas para cumprir um determinado propósito que já estava predestinado, que já estava pré-determinado. Trair Jesus Cristo, sem, no entanto, compeli-lo, coagi-lo ou ser arbitrário com ele. Judas fez isso livremente, traiu Jesus livremente. Aqui mais embaixo, versos 19 e 20, Jesus diz, de João 17: E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes quem? Que o Pai lhe deu, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Jesus não só orou pelos seus discípulos da época, os verdadeiros, aqueles que o Pai lhe deu, mas orou também por nós. Nós, que do mesmo modo seríamos ofertados para Jesus Cristo por esse Pai maravilhoso. O que eu devo dizer para Deus? Glória a ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pantocrator. Vocês querem distorcer o sentido disso que eu estou lendo para vocês aqui, em função do que mesmo? Olha o verso 24. A minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Não toda a humanidade. Panquitisma. Não toda criatura. Não toda pessoa. Os que Deus, aqueles que Deus deu para ele. Ele quer que esteja junto com ele, disse Jesus. No fim, aqui ele diz, olha, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Em quem? Em nós que vivemos muito tempo depois disso. Eu vou ficando por aqui. Acho que eu já provei para você, não foi? Você que me objetou, me enviando 2 textos do próprio João, e eu trabalhei muito em cima de João aqui, né? Para poder deixar claro para você, que me objetou, o seguinte, olha, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Olou tou cosmou, não tem o sentido de panctisma, toda criatura. Jesus não fez propiciação e lasmos por panctisma. Ele não fez propiciação panctisma. Não fez. Porque se ele fizesse, ilasmos, panctismas, ou quitisma, panctisma seria salvo. Toda criatura seria salva. Obrigatória e necessariamente. Não se esqueçam disso. Se propiciação pelo mundo inteiro significa todas as criaturas do mundo, então todas as pessoas do mundo serão salvas, independente de ser crentes ou ímpias. Esta é a ideia expressa por João? Claro que não. Provei para vocês isso.
Mostrei para vocês aqui. Inclusive, lendo João, eu mostrei para vocês aqui a diferença de tudo isso. Que Deus abençoe você que me assistiu até aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.